Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli e hoje nós vamos estudar a aula número 31 da disciplina de Ciências. Antes da gente começar, então pegue seu caderno, lápis e borracha, para você fazendo as anotações no seu caderno, marcar as suas curiosidades, aquilo que você achar interessante, para que você tenha sempre ele organizado, em dia com o nosso conteúdo, ok? Hoje, então, nós vamos continuar falando sobre alimentação, sobre alimentos. Nós já estudamos um pouquinho porque é importante a gente se alimentar bem, comer alimentos saudáveis, vimos também os tipos de alimentos e hoje, então, nós vamos ver sobre a origem de alguns deles, alguns que são muito comuns no nosso dia a dia, que a gente consome e a gente vai aprender, então, da onde eles vieram, qual é a origem de cada um desses alimentos, ok? Os objetivos da nossa aula. Conhecer a origem de alguns alimentos, compreender que os alimentos são comuns em alguns lugares do mundo, identificar a origem de alguns dos alimentos consumidos e valorizar a cultura através da alimentação. A alimentação, os pratos típicos também são uma forma de cultura, né? A gente conhece alguns pratos já de acordo com a cultura dele, com a origem, né, que veio lá da colonização. Então, vamos lá. Nas nossas aulas anteriores, vimos sobre os tipos de alimentos e quais são os melhores para a nossa saúde. Nessa aula, vamos estudar sobre as origens dos alimentos, pois nem todos os alimentos que consumimos são originários do nosso país. Muitos vieram de muito longe e hoje em dia são muito comuns na mesa das pessoas. Então, nem tudo que a gente come hoje em dia era normal ter no nosso país há séculos atrás, né? Eles foram trazidos por colonizadores, por viajantes, por imigrantes e aí foram então se tornando comuns no nosso dia a dia como são hoje. Então, o primeiro deles, nós vamos ver o pão. Por quê? O pão é um dos alimentos mais antigos do mundo. Há muitos séculos atrás, o pão era o principal alimento das pessoas. Então, a grande maioria das pessoas, aquele alimento que sempre tinha era o pão. Existem diferentes origens e tipos de pão, pois quase todos os povos criaram algum tipo de pão ao longo do tempo. Então, se nós formos na padaria, nós vamos ver alguns tipos de pão diferentes, com sabores diferentes, certo? Em outros lugares do mundo vão ter outros tipos de pão, porque cada cultura, cada lugar criou seu pão de acordo também com os ingredientes que tinha na época. E aí também se tornou parte da cultura de muitos lugares a maneira de se fazer pão. Mas então, o que eles têm em comum, né? Se nós temos tantos tipos diferentes, o que os pães têm em comum? Quase todos os pães são feitos com farinha, água, gordura e fermento. Então, fermento que faz o pão crescer. Depois é colocado para assar. Hoje em dia existem máquinas e várias outras formas de se fazer pão, mas muitas pessoas fazem o pão de maneira artesanal, seguindo receitas que passam de geração em geração. Então, é muito comum as pessoas utilizarem receitas da mãe, da avó, aquela receita que está na família e que também foi a maneira como foi aprendido, e que continua então fazendo o pão daquela maneira. Um tipo de pão típico de Minas Gerais e que se tornou-se muito popular em todo o país é o pão de queijo e que a maioria das pessoas adoram, O pão de queijo, então, ele é típico de Minas Gerais e foi, então, se tornando popular em todo o país, Nas padarias, nos supermercados, sempre tem o pão de queijo também. Agora, então, nós vamos ver sobre alguns alimentos que têm origem indígena, ok? Então, vamos lá. A alimentação dos indígenas baseia-se no consumo de alimentos vindo da pesca, da caça, da coleta de frutas, raízes, ervas e também na agricultura. Então, a alimentação deles se baseia no que eles mesmos plantam, colhem, conseguem pescar e caçar.
A partir da mandioca, fazem a farinha que utilizam no preparo de diversos alimentos, como a paçoca, o pirão e o beiju. Então, um tipo de farinha comum, então, nos alimentos de origem indígena é a farinha de mandioca, que é um alimento bastante cultivado. Muitos dos alimentos que já faziam parte da alimentação dos indígenas passaram a fazer parte da alimentação de muitos outros brasileiros, como a alimentação à base de peixes e também a tapioca. Então, o hábito, né, de consumir peixes é um costume da alimentação indígena também. E a tapioca, que também se tornou bastante popular em todo o país, também é um alimento preparado, né, criado pela cultura indígena e que se espalhou por todo o país. Agora, então, nós vamos ver sobre os alimentos americanos, os alimentos que têm origem nas Américas, ok? Então, além dos alimentos de origem indígena, existem outros alimentos originários no Brasil e em outros países da América. Tem a América do Norte, América Central, América do Sul. Atualmente, vários alimentos estão presentes em muitos outros continentes. Então, não é só no Brasil que a gente come peixe, por exemplo, que a gente come tapioca, em outros lugares também. Por quê? Porque as pessoas, os migrantes vão levando, né, esses hábitos, essas culturas de um lugar para o outro há muito tempo. Então, alguns dos alimentos americanos que passaram a fazer parte da alimentação de outros povos são o milho, a batata, o tomate e o cacau. Então, essas eram plantas cultivadas e bastante comuns nas Américas, ok? E aí, com os processos de colonização, dos viajantes e imigrantes, eles acabavam, então, levando essas plantas também, esses alimentos, para os outros lugares para onde eles iam. E lá, então, elas começaram também a ser cultivadas. Então, não existe só milho na América? Não, mas a origem dele, do milho, da batata, do tomate, do cacau e de alguns outros alimentos, é nas Américas, mas eles foram levados, então, para outros lugares também. A batata passou a fazer parte de muitos pratos europeus. Na França, Inglaterra e Alemanha, a batata é muito usada como acompanhamento em carnes e verduras. A batata doce havia sido levada para Portugal e a partir de lá foi levado para a África e a Ásia. A polenta italiana é feita com a farinha do milho e o molho da macarronada é feito com tomates. Então, um prato, né, que é a macarronada, que é muito famosa, né, lá na Itália, como um alimento de origem lá, um prato, né, da cultura italiana, mas os ingredientes têm origem na América, ok? Mas então, como nós vimos, por exemplo, a batata doce foi levado pelos portugueses do Brasil para Portugal e de Portugal foi para a África, para a Ásia. Então, dessa maneira, vários alimentos acabaram sendo, né, espalhados pelo mundo e se tornando comuns na alimentação de outros povos também. Agora nós vamos ver então sobre o cacau. Vamos ver aqui então. O cacau, principal fruto para a produção do chocolate, é cultivado na América há mais de 3.000 anos. Então, há muito tempo ele é cultivado nas Américas. Com o passar dos tempos, outros povos acrescentaram açúcar e modificaram receitas e maneiras de fazer o chocolate, que se transformou em um alimento consumido em todo o mundo. Então, o chocolate é feito a partir do cacau, ok? Então, é um fruto das Américas, né? Originário nas Américas e que foi sendo, né, levado para outros lugares do mundo. E aí, cada lugar do mundo também foi criando a sua receita, foi acrescentando outros ingredientes e também criando o seu próprio chocolate. Então, nós temos também vários tipos de chocolate ao redor de todo o mundo que são feitos, então, a partir do cacau, que é das
Américas, um fruto originário das Américas e que com o passar do tempo foi sendo espalhado, né, digamos assim, por todo o mundo. Agora vamos ver também os pratos, alimentos que têm outras origens, né? Nós vimos as origens indígenas e americanas. A partir dos séculos XV e XVI, os europeus passaram a trazer para a América alimentos que não existiam aqui. Então, na colonização, assim como os portugueses levaram para Portugal e outros países alimentos que só existiam nas Américas, no Brasil, eles também traziam alimentos da Europa, traziam para o Brasil também. Então, havia essa troca desses alimentos. Então, alguns desses alimentos então, que foram trazidos foram o trigo, o arroz, a cana-de-açúcar, o boi, a galinha, o porco, o cabrito, o pato, a alface, a couve, o repolho, o pepino, a melancia, o coco, a uva, a laranja e o café. Então, esses eram alimentos que não existiam e que foram, né, tanto alimentos quanto animais, né, que servem para alimentação também, a carne, foram então trazidos lá da Europa, lá de Portugal, para o nosso país também e se tornaram super comuns, né, em todo o país e em todo o mundo também. E o arroz e feijão? O arroz com feijão há muito tempo é um dos principais pratos dos brasileiros, né? Então, quando a gente fala em alimentação dos brasileiros, a primeira coisa que vem na cabeça é o arroz e feijão. Mas o arroz, ele não era originário no Brasil. Vocês sabiam? Apesar de ser um prato típico, lembra que a gente falou lá da Itália, né? Da macarronada, que teve então o tomate levado do Brasil, né, para que se tornasse então um prato famoso daquele país, da cultura daquele país. E o arroz a mesma coisa, que se tornou muito comum no Brasil, mas que não era daqui. Ele veio trazido da Índia, que é o lugar então da onde começaram as primeiras plantações de arroz. O feijão já existia então na América e era chamado pelos indígenas de canundá. Então, o feijão já existia aqui no Brasil, nas Américas, e o arroz foi trazido, então, da Índia. Os alimentos de origem africana. Os europeus começaram a trazer africanos para o Brasil a partir do século XVI, através, né, infelizmente, da escravidão. Esses africanos, então, começaram a ser trazidos para o nosso país. Os africanos trouxeram costumes e alimentos diferentes, trouxeram aquilo, né, aquela alimentação que era comum da cultura deles. Alguns dos alimentos trazidos para o Brasil foram o quiabo, o inhame, o cará e alguns tipos de pimenta e de feijões, porque existem vários, né, tipos de feijões. A alimentação africana se misturou com a brasileira e se desenvolveu no Brasil a culinária afro-brasileira. Então, uma culinária que mistura um pouco a cultura africana, um pouco, né, cultura e ingredientes brasileiros e se formou, então, essa cultura, essa culinária chamada, então, de afro-brasileira, que é a mistura das duas. Os alimentos dos imigrantes. Então, os imigrantes são aquelas pessoas que vêm de outros países para morar, né, que vieram há tempos atrás para colonizar também. Pessoas nascidas em outros lugares do mundo, quando vieram morar no Brasil, trouxeram comidas que eram tradicionais do seu país e se tornaram populares em todo o Brasil. Então, nós falamos, né, dos alimentos e agora então alguns pratos típicos em alguns lugares do mundo que foram trazidos por imigrantes e que se tornaram comuns, se tornaram, né, normais para todos os brasileiros. Aqui então, né, na imagem nós temos alguns exemplos. A pizza, o hambúrguer, a esfirra, o quibe, o sushi. Então são comidas que têm outras origens, mas que se tornaram comuns, né, no cotidiano
dos brasileiros também e em vários outros lugares do mundo. Essa aula deu até água na boca, né? De tantos alimentos, tantas comidas gostosas que a gente viu. Terminamos a aula com uma perguntinha. Qual é o seu alimento preferido? Então, o que você mais gosta de comer? E você sabe a origem dele? Talvez você tenha conhecido na nossa aula a origem do alimento que você mais gosta, do peixe, do chocolate, não é? De alguma fruta, algum legume que você gosta e que você então descobriu na nossa aula a origem dele. E se a gente não falou sobre ele na nossa aula, eu convido você a pesquisar sobre ele também e conhecer qual é a origem do seu alimento preferido, como ele foi criado, quais são os ingredientes, a origem deles, que com certeza você vai descobrir muita coisa legal, ok? Muito bem, pessoal, então a nossa aula vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que vocês queiram rever, volte os nossos slides, assistam nossa aula novamente, pesquisem, né? Pesquisem o alimento preferido de vocês, o alimento preferido de alguém da família de vocês, caso ele não tenha aparecido na nossa aula, que você vai descobrir mais coisas ainda, ok? E depois não se esqueça de realizar a nossa atividade da plataforma com bastante capricho e atenção. Vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!